Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa meditação na palavra e hoje nós temos esse tema que nós estamos vivendo, a Páscoa, ou a celebração da ceia do Senhor, e nós vamos sobre este tema, a Páscoa, tomar um episódio que aconteceu relatando lá no livro de Atos, no capítulo 8, eu até comentava com um pastor amigo sobre esta situação que eu nunca tinha observado com esse olhar, com esse prisma, com essa direção sobre esta passagem, mas é digno de se ver que quando nós vamos à procura deste Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus Cristo, quando nós vamos com a lente dele às Escrituras, a forma tão graciosa com que ele se revela para nós. E eu quero ler Atos 8, quando já lá no versículo 26 diz que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: olha, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. No versículo 29 diz que o Espírito diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abria a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amigo, amiga, nós vemos aqui um alto oficial da rainha dos etíopes fazendo uma peregrinação a Jerusalém. E vemos também aqui na carruagem, quando já ia embora para casa, lendo o profeta Isaías no capítulo 53, como nós lemos. Nós vemos a ação de um anjo dando direção a Filipe. Nós vemos o Espírito de Deus falando a Filipe para chegar perto daquele carro e ouvir o que ali estava a ser proferido. Amigo, amiga, este alto oficial, o eunuco, lendo sem entender. E a resposta que ele dá à pergunta de Filipe, se ele estava entendendo o que estava lendo, primeiro que não tinha quem explicasse, e depois, por outro lado, a dúvida dele: o profeta está falando de si ou de um outro profeta? Ou de uma outra pessoa? De quem é que ele está falando? É de si mesmo ou é de uma outra pessoa? E esta foi a oportunidade que o Espírito Santo, através de Filipe, usou para manifestar Cristo ao coração deste homem. Assim como também ele quer manifestar ao meu e ao seu coração. Por outro lado, você veja Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Sabe, eu estava aqui percorrendo os meus olhos, ou fazendo os meus olhos percorrerem as Escrituras também, e estava lembrando, imagina, a Bíblia não diz, as Escrituras não dizem, as passagens, diz que começou por esta, não diz quais as outras mais ele andou, mas, por exemplo, que uma outra ele poderia ter falado. Já vista que os evangelhos e as epístolas não estavam ainda escritas, e então buscava-se o Antigo Testamento. E, por exemplo, ele poderia afirmar: olha, o que você está lendo aqui em Isaías 53, já dizia o Salmo 22, leia: Deus meu, por que me desamparaste?
porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Meu Deus, eu clamo de dia e tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Amigo, amiga, ele não encontrava sossego. Este Senhor Jesus que foi anunciado a este homem mal sabia ele que o que ele estava lendo sem entender, o Espírito já estava preparando alguém para decifrar, para descodificar, para poder expor, revelar para ele tão grande salvação. Boas novas de uma alegria que não tem mais fim. Amigo, amiga, ele podia dizer, por exemplo, neste mesmo salmo, para o eunuco, para este oficial, Filipe podia dizer, olha, no versículo 14 do Salmo 22, ainda diz lá no íntimo deste ser que você não sabia quem era e que agora faço questão de lhe apresentar. Ele podia dizer, já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão, todos os meus olhos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida, a minha garganta está seca como pó e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Eu podia dizer, este ser que o profeta Isaías anuncia, ele foi pendurado numa cruz. O tal cordeiro mudo, a tal ovelha para o matadouro, era este Jesus Cristo, a quem agora te anuncio. Este profeta que não somente era o profeta, mas era o próprio Filho do Deus vivo. Amigo, amiga, eu poderia ter dito este Jesus Cristo, a quem agora te falo, que o profeta estava-se a referir, uma vez disse para uma mulher chamada Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Essa mulher disse na cara dele, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho crido, eu tenho posto a minha fé dessa forma. E sabe, aqui quando ele estava falando, ou no caso, se ele expusesse o Salmo 22 para o eunuco, se Filipe tivesse exposto, ele poderia ainda acrescentar, olha, este Salmo 22 retrata o sacrifício, o lugar que ele assumiu no meu e no seu lugar. E porque ele assumiu esse lugar, é porque existe o Salmo 23, assim como o Salmo 24. O Salmo 23, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. É assim que o Salmo diz. E por que eu de nada terei falta se este Senhor que deu a sua vida desta forma, que foi uma ovelha para o matador e um cordeiro mudo não abria a boca? Porque o verdadeiro pastor, ele dizia, dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim e por si. É por isso que o Salmo 24, no versículo 7, afirma assim, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, se você soubesse quem estava proferindo, é este Rei da Glória, mas que antes de ser Rei da Glória, abrindo um novo e eterno caminho pelo seu sangue na cruz do Calvário, ele mostrou que nos ama como um pastor de verdade. Por isso, o seu sacrifício foi aprovado pelo Pai, pelo Criador de todas as coisas, que nos amou através de quem o profeta estava proferindo. Sabe, diz lá no versículo 37 assim, o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As mesmas palavras que Marta e de muitas outras vidas que assim creram. Amigo, amiga, o Senhor Jesus, nunca esqueça, ele poderia ainda dizer, olha, o maior dos profetas foi João Batista, segundo este Senhor que Isaías falava.
Jesus falou que João Batista foi o maior de todos os profetas, e ele dizia, quando viste ser, que Isaías dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estas escrituras que tu estás falando é o próprio pão vivo que desceu dos céus, porque antes este povo hebreu celebrava a Páscoa, comendo o cordeiro assado, os pães asmos e as ervas amargas. O próprio Senhor Jesus disse, vão-me preparar a Páscoa. Os apóstolos foram preparar a Páscoa, mas depois deles cearem, no fim desse jantar, ele muda esses elementos do cordeiro assado, dos pães asmos e das ervas amargas para o pão e o vinho, dizendo, isto é a minha carne, este pão é a minha carne, é o meu corpo, e este vinho simboliza o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado na vida de todo aquele que crê. Ah, amigo, o eunuco creu. Então eu peço para você que nesta Páscoa, neste domingo, caso você esteja celebrando a Páscoa na sua própria casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família, ou na sua congregação lá com os irmãos da fé, você está lá no templo que foi organizado pelos apóstolos para que a igreja do Senhor Jesus, essas pedras vivas que somos nós, essas cartas escritas com o seu sangue, possam estar reunidas. Ou você que está num leito de dor, no mais profundo do deserto, em sofrimento e só, mas que a igreja do Espírito visite e possa, da mesma forma como este homem que ia pela carruagem lendo ali dentro sozinho, sem entender o que estava lendo, e você talvez procure este ser maravilhoso, este Jesus Cristo, que verdadeiramente é o único que te compreende e que te ama, que assim também ele entre e esteja na sua vida nesta Páscoa, nesta época onde verdadeiramente nós vamos celebrar este Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse pão que nos alimenta com a verdade e esse sangue que nos dá a vida eterna. Amigo, hoje nós somos convidados, assim como este homem, a crer, mas a crer e a participar. Participe, seja uma voz ativa do Senhor Jesus, como Filipe, como Pedro, como Paulo e como todo e qualquer um que hoje, tendo o seu Espírito em si, o seu Espírito comunica como fez com Filipe. Vai aqui, vai acolá, vai ali, procura aqui, diz assim, fala assado, guiar as Escrituras para vermos Cristo ressuscitado, vencendo a morte, para hoje nos dar a vida eterna. Um forte abraço, feliz Páscoa para si e para a sua família. Que Jesus Cristo te abençoe poderosamente. Até a próxima.